É sua. Não, é sua. Bom, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais esta oportunidade. E vamos para o nosso pré-estudo, né? A gente sempre faz aquela 20 minutinhos para a gente ler alguma coisa que seja importante para acrescentar a nossa noite, né? E eu escolhi hoje o Sinal Verde, esse livrinho também que é super interessante, traz muitas informações, é de André Luiz, né? Através de Chico Xavier. Então vamos lá ver o que nós escolhemos para hoje. Auxílios sempre possíveis. Então começamos assim. Sem qualquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Nós somos capazes de modificar, de fazer, de melhorar a nossa própria vida sem maior esforço. O que nós precisamos? Ter boa vontade, ter fé. O que mais que a gente precisa ter para conseguir fazer sem esforço nenhum? Vontade, esforço, né? São coisinhas que não precisa assim a gente, vou na casa espírita, vou não sei o quê, preciso rezar 20 Ave Maria, não. É algo que nós temos, é nosso já, né? Já vem do nosso próprio ser. Só que às vezes a gente procura as coisas negativas, né? A gente vai sempre indo para o lugar que não deve ir. Mas vamos buscar essa excelência, sem maior assim, né, correria. Então, auxílios sempre possíveis para nós. Você pode ainda sempre, ó, que ele vai colocar, avivar o clarão da alegria onde a provocação esteja furtando a tranquilidade. É comum, às vezes, a gente está no ambiente familiar, ou no ambiente de trabalho, ou qualquer que seja o lugar, e às vezes a gente vê ali que o ambiente está meio chateado, tem ali um pessoal meio triste. Nós podemos modificar isso, né? Eu sempre comento isso. Eu trabalhava ali na Paulista, e na entrada do elevador, né, a gente sempre chegava lá para os executivos, as pessoas, os funcionários da empresa. Eu trabalhava na Votorantim, e no elevador sempre calhava, né, de ter ali um diretor, ter alguém, e enchia o horário de subir, né, e todo mundo ali quietão, né, sabe aquele silêncio mórbido dentro do elevador? Primeiro andar, segundo, aquele negócio que, né, ninguém quase sequer respirava. Um dia eu falei, tem uma coisa que... Eu cheguei no elevador e falei, bom dia, turma. Bom dia. O que a gente fez? O que ele colocou aqui, avivar o clarão da alegria. É uma forma da gente, às vezes, mudar o ambiente. Né? Um ambiente de, assim, às vezes, você fica todo mundo ali, né, quieto, está pensando o que vai fazer, você vai achar, o dia, como é que vai ser, fica todo mundo tenso, né? O elevador pode cair também, né? Pode. Daí já não vou falar, até o elevador pode cair, né? Mas deixa isso para lá. Mas é isso que ele está colocando aqui, ó, avivar o clarão da alegria, onde a provocação esteja furtando a tranquilidade. Esse foi um exemplo. A gente tem outros, né, que a gente pode aí também colocar. Atear é colocar, né? Todo mundo sabe. Atear o calor do bom ânimo, onde a coragem desfalece. Olha que legal isso, né? Colocar fogo, aonde, né? Do bom ânimo, da boa palavra. O pessoal, hoje, né, a gente está, a política, não sei o quê, não, vai dar certo, vai dar tudo certo. É meio complicado, mas vai dar certo. A gente tem que estar sempre colocando, né, deixando de ser negativo. Então, vamos, né, colocar um bom ânimo aonde às vezes a gente acha que a coisa não está lá, né, os pensamentos não estão tão bons, as pessoas estão desanimadas.
eu entro em casa, né? O pessoal está meio chuinho lá, encostado no sofá. O que a gente pode fazer dentro da casa da gente? Tem bastante tempo aí, acho que eu vou até... Né? O que a gente chega lá? Boa noite! Boa noite! Está lá alguém lá triste, está vendo lá, está vendo o repórter lá, está caidão. Já chega mudando, já falando, gritando. Vai dar um... Né? Já vai dar ali um up. Às vezes a gente chega, quem nos recebe? Às vezes é o cachorrinho que está lá, né? O dia inteiro esperando a gente, né? Ele não nos recebe, né? Pulando, né? Fazendo estripulia porque a gente acabou de chegar. Né? A maioria dos que tem cachorro em casa tem essa alegria também. E por que não, quando a gente chega também, começa a pular, a falar, vai ser coisa de doido. Não, a gente tem que tomar os devidos cuidados, senão vão chamar a gente de doido, né? Então, mas que é possível, Entretecer o ambiente preciso, a resignação, onde o sofrimento domina. Então, ali, a gente está num ambiente, às vezes a gente vai a algum hospital, né? Você vê ali as pessoas, né? Meio triste, abatida, um silêncio, só aquele... E às vezes quando chega alguma visita, quando chega alguém ali que seja diferente do ambiente, o paciente ele se transforma, opa, está vendo alguém diferente que não seja alguém de branco aqui, né? Ele só vai ver isso quando já estiver desencarnando, aí ele vai ver bastante gente de branco lá. Mas quando não ainda está encarnado ainda, a gente chega lá com outra cor, vermelho, azul, preto, enfim, verde, e fala algo, né? Você dá um sorriso diferente, está conversando ali, ou você entra no ambiente da enfermaria, porque muitas vezes tem ali na cama, né? Tem 2, 3 pessoas, né? Lá, e aí um recebe visita e os outros não. Então, às vezes fica, poxa vida, né? Eu estou aqui, ninguém vem para mim. É legal você até, boa tarde, cumprimentar, passar a mão, às vezes. Muda, a gente muda o ambiente. Então, a gente enriquece o ambiente onde ainda tem o sofrimento ali que está dominando. São detalhes tão pequenininhos que a gente tem que modificam as coisas. E isso, quando a gente acha que está fazendo para os outros, a gente está fazendo para nós mesmos, né? Elevar a vibração do trabalho onde o desânimo aparece, né? Eu estou pondo exemplos que acontecem. Fui numa empresa esses dias, Piracicaba, um desânimo total ali. Eu falei, puxa vida, que dia que eu vim fazer a visita aqui na empresa, né? Mas estavam ali sendo demitidos vários funcionários. Problemas aí das exportações, a empresa tinha ali mais de 30% de faturamento e não conseguia, com máquinas paradas e tal. Então você chega lá e dá de cara com um ambiente desse. É triste, né? Só que você não pode se envolver. Você tem que manter a sua postura, porque senão você vai sair chorando de lá também junto com todo mundo, e não é legal. Se todo mundo já está num ambiente triste, você chega ainda e põe mais tristeza, então, de uma certa forma, lógico, você não vai ficar brincando, mas leva um assunto diferente, porque às vezes nós que somos visitas, a gente chega com um assunto diferente, num ambiente que está ali já meio mórbido, meio cansado. Você passa o dia inteiro, marido e mulher, falando, né, as duas lá, conversando o tempo todo as mesmas coisas. Aí chega uma visita, muda totalmente, não muda? O assunto, você dá uma risada a mais. Então, a gente tem essa condição de levar a vibração aonde quer que a gente esteja. Quem tem o hábito do trabalho de representante, hoje eu trabalho como representante, quando a gente faz, né, trabalhos fora, vai nos consultórios médicos, a gente tem essa percepção de entrar, às vezes a própria pessoa que vai te receber está com o dia cheio, e você, de uma certa forma, precisa quebrar, né? Quebrar um pouquinho aquele ambiente que está ali sendo, né,
tá dominado pelo, como ele diz aqui, pelos sofredores, né? Pelo sentimento que seja legal. Posso, um particular? Claro! Uma noite dessa, minha esposa não conseguia dormir. Era 3 horas da manhã, ela me chamou. Também eu não consigo dormir. Tem alguma coisa me perturbando. Eu falei, então você fica quietinha, eu vou fazer uma oração, vou pedir a proteção dos guias. Foi por Deus. Foi eu acabar de fazer a oração. Ela dormiu. Ela dormiu. A oração tem um poder maravilhoso, né? Foi eu acabar de fazer a oração. Eu ri, ela estava dormindo. Que bom, que bom. A gente tem essa percepção de transformar, modificar o ambiente. Parabéns, muito bom. E estava no ambiente. Muito bom. Os sofredores estavam curtindo. Extrair o ouro da bênção entre pedras de condenação e censura. Extrair o ouro da bênção entre pedras de condenação e censura, né? Extrair, né? De algo que seja ali duro, sem uma vida, extrair algo muito mais importante, né? Como ele diz, extrair o ouro de uma pedra, né? Você vai ali, fazer o seu trabalho, vai entender o que está acontecendo, e, de uma certa forma, melhorar o processo que está ali, né? Mudando a situação, o ânimo, o ambiente. É uma continuação que ele coloca aqui. Colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação. Então, o que é? A paciência, né? No espinheiro da irritação. Espinheiro, todo mundo sabe. É algo que você chega perto e ele te repete. Dói, pica aqui, faz a coisa ali. E ali tem a irritação, né? Aquilo não é... O espinheiro, ele não é algo agradável de você estar perto de um espinheiro. A gente sabe disso. Que você se aproxima, você está correndo o risco lá de levar um... Quem já subiu num pé de limão? Eu já. Eu subi, na hora de descer eu me compliquei. Porque os espinhos, eles estão assim, não são? Não é assim os espinhos? É assim, mas eu subi, o que eu fiz? Eu fiz isso. Na hora de descer, eu não sabia para que lado eu ia. Então, apesar de um... Então, ali é paciência. Aí eu tive que ter o quê? Paciência para, naquele ambiente hostil, que estavam ali todos né, com as espinhas, de buscar uma posição melhor para eu poder conseguir chegar onde eu queria. Um exemplo. Já subiram no pé de limão, já? Já também? E no pé de melancia? Alguém já subiu no pé de melancia aqui? Não, né? Se pisaram, né? Vocês estão atentos, não tem ninguém dormindo, não. Tá vendo que bom? Já pensou que... eu. Acender a luz do entendimento e da concórdia onde surja a treva da ignorância, né? Às vezes a gente está num ambiente, ou algum amigo, que seja ali, tá, né? Tem atos ou tem momentos de sei lá, de loucura, e se torna uma pessoa, às vezes, muito ignorante, onde você não consegue, né, ter ali até uma aproximação, ou dividir uma situação, ou dividir uma ideia, ou colocar o seu ponto de vista. Quando você percebe que a pessoa não tem essa maleabilidade, né, não é flexível, muitas vezes se torna difícil uma comunicação. Então, o que ele coloca aqui? Acender uma luz do entendimento. Tentar buscar o entendimento para você conseguir chegar naquela pessoa que não está com os ouvidos prontos para te ouvir. Não quer. Muitas vezes não está. Quando você pega alguém dessa forma, não quer saber de te ouvir. Ela quer falar. Não quer saber de ouvir conselho nenhum. Então, às vezes, a gente precisa até entender a situação, não bater de frente com essa pessoa, cede,
e acaba, de uma certa forma, no momento oportuno, de colocar o que às vezes a gente precisa ou deve ser colocado. É difícil? É, mas não é impossível. A gente vai trabalhando, né? A gente vai conseguindo buscar esses desafios. Porque a vida da gente é cheia de armadilhas, a nossa vida tem ali altos e baixos, e a gente precisa aprender, né? Nós temos que aprender a subir, descer, entender, voltar muitas vezes, aceitar, rebaixar, né? A gente tem que ter tudo, todos os sentimentos, porque às vezes a gente quer impor, quer colocar algo que a gente saiba que aquilo é verdade, que aquilo é importante, mas a outra pessoa não aceita. Então o que vai rolar? Uma discussão, não vai conseguir um convencer o outro lá. Então, teve um ser maravilhoso que teve que diminuir a sua luz ao chegar aqui no planeta. Quem foi? Jesus. A luz dele ofuscaria todos nós não conseguimos enxergar ele do tamanho da grandeza dele, né? De todos os aspectos. Então o que ele teve que fazer? Ele teve que reduzir a luz dele, se rebaixar até o nosso nível, e ainda assim com muita dificuldade, para conseguir colocar o que ele precisou colocar. Precisava e colocou, né? Há 2000 anos, estamos aí, 2025 anos, estamos ainda, né, aprendendo bastante com eles. Com isso, né, com os ensinamentos. Descobrir fontes de generosidade sobre as rochas da sovinice. Sovinice é maldade, né? Não é assim, né? As pessoas que têm o sentimento do mal ali. Então, descobrir fontes de generosidade sobre as rochas da sovinice. Descobrir generosidade numa pessoa ali que tem um entendimento, que tem uma condição que não seja legal, a gente consegue, com um jeitinho, com um jeito. Agora, bater de frente, acho que aí não rola. Então, isso a gente pode, esses auxílios sempre são possíveis para nós alcançarmos. Preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade. É o que a gente faz aqui, né? De uma certa forma. O que eu estou fazendo, o que o Walter vai fazer, o que cada um de nós faz com as suas famílias. Quando alguém nos pergunta o caminho do Evangelho, o que é o kardecismo, né? Isso dentro do nosso tempo, vamos dizer assim, das nossas condições. A gente pode mostrar para estas pessoas o caminho de Jesus, uma forma, né, do amor, da caridade, e muitas vezes não precisa nem a gente colocar a religião, a doutrina. Algumas situações que a gente tem de mostrar para uma pessoa assim, a bondade, né, a pessoa de fazer o bem para outra pessoa, não deixar que algum outro sentimento que não seja legal possa ser colocado em outra, naquele momento. Então nós podemos e devemos fazer isso, colocar o caminho de Jesus, né, nos corações distantes da verdade. A gente pode. E aonde a gente começa fazendo isso? Dentro de casa. É onde a gente começa todo esse processo, dentro da nossa casa. Tudo isso você pode fazer simplesmente pronunciando as boas palavras da esperança e do amor. Assim, só para resumir, a gente, quando está lendo esse tipo de lição, é quando a gente às vezes se coloca não ser pessoa chata. Você já reparou, ou a gente já, com certeza, a gente se depara muitas vezes com pessoas que são super negativas. Chega para você, começa só a falar mal, fala do sofrimento, fala que não deu certo, que aquilo não está dando certo, vai acontecer isso, faz aquilo, não sabe falar outra coisa a não ser reclamar da vida dela e da vida dos outros. Já se depararam com isso? Nós, inclusive... É diário, né? E muitas vezes, gente, nós somos esta pessoa, não querendo diminuir ninguém, mas muitas vezes, sem que a gente saiba, sem que a gente perceba, a gente está
ali fazendo e cometendo esse tipo de erro. Você vê, quando a gente fala de um lado, isso tem, mas nós podemos ser essa pessoa que está sendo chata com a outra. Então a gente tem que ter a percepção, tem que ter o simancol, como é que fala, de mudar, fazer. Se as pessoas, você chega lá numa roda, estão falando coisas ruins, estão metendo pau, ouve, vê aonde você pode chegar e muda o assunto. Põe algo diferente, muda a sintonia, muda ali o processo que está sendo colocado naquele momento. Tá certo? Porque aí a gente consegue manter um equilíbrio. Se a gente não puder, fica calado. Não entra na mesma, não entra naquele e põe mais fogo na lenha. Se o assunto é aquele que é para criticar, a gente entra de cabeça, né? No assunto quando ele é negativo, quando está ali sendo um assunto meio complicado. A gente se envolve muito com as coisas negativas. Então a gente tem e precisa, né? Como ele diz aqui, né? Simplesmente pronunciando as boas palavras da esperança e do amor. Tem alguém desanimado? Vamos colocar um pouco de esperança na pessoa. A pessoa não acredita em mais ninguém. Vamos falar algo que seja do amor. E olha, gente, nós temos muitas pessoas que estão dos nossos lados precisando dessas palavras. É no trabalho, é na escola, é em casa, é na rua, em todos os lugares. Mas nós não podemos ser chatos de querer corrigir todo mundo. De jeito algum. Nós temos que ter o quê? O meio termo. De saber se posicionar, não querer falar, olha, você precisa ir, não, você está errada, você tem que fazer isso, não. A gente nunca deve colocar essas palavras para as pessoas, mas mostrar coisas diferentes do amor, de esperança, de levar uma conversa de uma forma mais alegre, né? Acabou. Chega, né, por hoje? Né? Senão a gente vai ficar falando mal da gente aqui, já viu, né? Então vamos em frente? Muito bom. Eu vou dar mais uma boa noite a todos, vocês que estão chegando agora. A gente já está aqui uns 20 minutos comentando sobre aqui uma liçãozinha do Sinal Verde. E já nós vamos começar com a nossa palestra, mas antes, alguns avisos importantes. Né? Desligar os celulares, por gentileza. A gente sempre está pedindo, né, as doações de alimentos não perecíveis. Nós abastecemos aqui 30 famílias todos os meses e a gente conta também com a ajuda de vocês, tá certo? A gente tem um bazar que tem ali bastante coisa boa. Ele abre às quartas-feiras a partir das 14 horas, não sei se todos sabem. E, às vezes é incrível, tem mais gente de fora que sabe do que nós aqui. Pessoas que nem são da nossa comunidade aqui, vêm e conhecem o bazar. E a gente tem, né, as quartas-feiras ele abre às 14 horas. As segundas e as quartas agora também à noite. Tem uma biblioteca lá em cima, que a gente tem vários livros espíritas. E ali no hall ali da nossa casa tem um armário com vários livros de diversos temas que não são, que a gente ganha e que não são talvez destinados ao espiritismo, mas que possam servir de leitura. E esses livros podem ser levados para casa, não precisa devolver. Pegou o livro, né, gostou, deu uma leitura, né, põe num lugar, né, doa para outra pessoa. Teve um movimento desse no processo aí, né, que a gente deixava em cima de um banco, lembra disso? Para seguir com a leitura, né? Incentivar a leitura. Porque a leitura, ela é importante, ela esclarece, ela abre as nossas mentes. Então, ali mesmo no hall, quem quiser pode pegar um livro e levar embora para casa. O da biblioteca não, aí devolve, senão a gente vai ficar sem livro espírita. Então, e aí, para que outras pessoas também possam aqui na nossa casa. Temos também, a gente sempre está pedindo aquela doação de lã, que fazem aqui, né, os quadradinhos do amor. A gente monta as lãs, os quadradinhos para fazer as mantas, cobertores, roupinhas de nenê, para doar nos hospitais. Quem puder nos doar, também somos agradecidos.
E a gente vai ter, como eu estava brincando aqui, né, o nosso bingo, no dia 4/10, vai cair no sábado, a partir das 14 às 18 horas, o nosso famoso chá bingo. A gente faz uma vez por ano. As pessoas que vêm falam, faz de novo, tá, mas a gente opta por fazer apenas uma vez, tá, mas bem feito, com bastante carinho, e que todos saem daqui com certeza super contentes. É o que a gente espera, né? Da nossa parte, vamos fazendo melhor. E só fazendo um lembrete do Evangelho no Lar, tá bom? Não esqueçam de fazer esse procedimento. Quem ainda não conhece, quer saber, lá na secretaria tem todo o roteiro, passo a passo, como fazer o Evangelho. É uma vez por semana, no mesmo dia e no mesmo horário. Tá bom? Vamos lá então? Vamos nos tranquilizando, nos posicionando nas cadeiras da melhor forma possível, descruzando os nossos braços, as nossas pernas. Aqueles que quiserem fechar os olhos para melhor se conectar com a espiritualidade, que também possam fazê-lo, porque desde os princípios deste dia, os benfeitores desta casa, com muito carinho, prepararam esse ambiente para nos receber. E é um momento oportuno de cada um de nós, de nos colocarmos, de nós pedirmos a esses irmãos de luz as nossas necessidades terrestres, né, terrenas, onde às vezes precisamos de saúde, precisamos de fortalecimento, de esperança, de paz, de um bom emprego, de estudos, enfim, aquilo que realmente seja importante nesse instante, para que esses benfeitores possam levar até o Pai as nossas súplicas. E é um momento oportuno, onde forma-se nesse instante uma corrente de luz, onde ela alcançará, através dos nossos pensamentos, aqueles que deixamos em casa, nossos irmãos, tios, avós, pais, mães, que o nosso poder mental possa chegar até eles em sinal de amor, em sinal de doação de boas energias. E nós podemos, inclusive, aproveitar e espalhar a nossa fé, a nossa vontade, aqueles que se encontram nos hospitais, nas creches, nos asilos, nos andarilhos, nos cárceres. Estender o nosso pensamento aos nossos vizinhos onde trabalhamos, os da direita, da esquerda, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso país, e o mais importante, para o nosso planeta, suplicando aos nossos governantes, aos outros governantes, que se concentrem na paz, no amor, no entendimento, onde o planeta Terra, com muito carinho, nos dá tudo aquilo que precisamos: terra, água, alimento, sol, luz, tudo que precisamos estamos recebendo de uma forma plena e saudável. E que isso possa continuar através do amor entre as nações, né? Sem destruir nada. E assim, com muito carinho, nos ajoelhamos perante Jesus nesse instante, em espírito, e lá colocamos a prece que nos ensinaram. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja. Graças a Deus. Então, com muito carinho, chamo o nosso palestrante da noite, o Wagner, que com certeza também estará nos abençoando, estará nos trazendo, né, as lições de Jesus, do nosso Evangelho. Tá? Eu vou emprestar o meu microfone para o senhor aqui. Deixa eu pôr aqui nesse lado.
Você só não esquece de devolver para nós, né? Senão vai fazer mal. Fazer o possível. Uma boa palestra. Você finaliza para mim? Vai estar exatamente, por favor. Minhas irmãs, meus irmãos em Jesus Cristo, muito boa noite. Boa noite. Cada um de nós se sente envolvido pelo Mestre Jesus Cristo, no calor do seu amor, na luz da sua paz, e que todos permitamos do fundo do coração que Ele seja para nós o caminho, a verdade e a vida. Eu vou pedir um aumento no meu cachê aqui, porque os caras estão trocando celular assim por celular topo de linha, né? Da última vez que eu vim aqui era um Samsung, agora um iPhone. O negócio tá bom. Meus irmãos, o que a gente vai falar hoje se encontra no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, e especificamente é citado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, portanto dentro do Sermão da Montanha, a partir do item 43, e diz assim, Jesus falando: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Um parênteses, quando Jesus falava dessa forma, ouvistes que foi dito, ele está fazendo uma referência a alguma passagem do Antigo Testamento. Na verdade, naquela época não tinha Antigo Testamento nem Novo, né? Ele é que veio trazer o Novo Testamento. Então o que tinha naquela época eram as Escrituras. E ele está citando aqui uma passagem das Escrituras. E isso está lá nas Escrituras realmente, né? No Antigo Testamento. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois, se amares aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazei demais? Não fazem os gentios também o mesmo? E aí ele termina com um conselho, que é uma paulada. Ele diz assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Ele está falando aqui daquilo que no Antigo Testamento está dito que é para amar aqueles que são os seus amigos, né? E odiar os seus inimigos. E era assim que estava no Antigo Testamento mesmo. A passagem é exatamente essa, né? E depois ele dá motivo para isso, né? O Pai, ele faz nascer o sol sobre bons e maus, e faz chover sobre justos e injustos. O que você tem que entender dessas palavras do Mestre? Tem que entender que Deus não faz diferença de pessoas. Os maus recebem os dons de Deus da mesma forma que os bons. As dádivas de Deus são destinadas por Ele, Deus Pai, exatamente da mesma forma para todos os seus filhos, sejam eles maus ou bons. Isso aqui, na minha opinião, é um argumento muito forte para a gente definitivamente descredenciar essa ideia de merecimento. Para Deus. Para nós é importante. Para Deus não. Para Deus ele faz tudo da mesma forma, tanto para os bons como para os maus. Porque ele sabe que no fundo cada um que é mau, um dia vai se tornar bom. É certo. É líquido e certo. E aí Jesus continua: para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Nós estamos aqui credenciados para sermos tratados por Deus como filhos, porque Ele nos ama. Mas para a gente se colocar para Ele definitivamente como filhos, nós precisamos nos comportar como Ele se comporta, para com todos os nossos irmãos, sejam bons ou sejam maus. Simples assim, né?
Aí ele fala sobre gostar das pessoas só com quem a gente se relaciona, saudar só aqueles de quem a gente gosta, e lembra que todas as pessoas fazem isso, inclusive os publicanos, que são as piores, né, referências de Jesus no Novo Testamento. Ele sempre, quando ele quer comparar alguém com uma pessoa má, ele fala de publicano. Publicano naquela época eram os coletores de impostos. Hoje em dia ainda é a mesma porcaria, não é igual. Não tem jeito, não mudou. E também ele fala a respeito dos gentios, ou seja, aqueles que não têm contato com a doutrina de Deus, ou do Deus único, né? Que foi trazido por Abraão e veio toda a sua linhagem depois. Sede, pois, vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. A gente precisa dar uma aprofundada um pouco na questão do amor aos inimigos, né? Jesus aconselha a cada um de nós a amar os inimigos como a gente ama os amigos, né? E Kardec, no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz uma distinção. Ele fala, quando Jesus falou para amar os inimigos, não é para amar da mesma forma que você ama os seus amigos. Porque um amigo é alguém com quem você se relaciona e tem prazer de estar na presença dele. Já um inimigo, porque você sabe que essa pessoa de alguma forma tem algo contra você, frequentemente essa pessoa que é declaradamente o inimigo quer o seu mal. E até a aproximação de uma pessoa que você sabe que quer o seu mal não é agradável, né? A vibração é ruim. E Kardec explica isso aqui com todas as letras, né? É uma lei física de atração e assimilação e repulsão de fluidos. Um pensamento mau causa uma corrente fluídica de impressão penosa, dolorosa. E um pensamento bom, vindo de um amigo, causa um envolvimento com um fluido agradável, algo que nos faz sentir bem, né? Amar o inimigo, portanto, não é diferente, né, de não estabelecer diferenças entre os dois. A pobreza da linguagem humana, Kardec se explicando, hein? Tudo Kardec. A pobreza da linguagem humana exige usar o mesmo termo, mas nós precisamos distinguir pelo raciocínio. Amar o inimigo não é ter pelo inimigo uma afeição que está fora da natureza. O contato com o inimigo faz bater o coração de uma forma diferente do contato com o amigo, né? O que a gente precisa fazer, segundo o entendimento de Kardec explicitado no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos, é o título do capítulo, o que a gente precisa fazer é não guardar em relação ao nosso inimigo ódio, rancor, desejo de vingança, perdoar o mal que ele nos causou sem um pensamento oculto, sem condições, né? Experimentar júbilo, alegria e não pesar, não tristeza pelo bem que acontece com o nosso inimigo, socorrê-lo se houver ocasião para isso, abster-se de tudo que possa prejudicar o nosso inimigo com palavras, atos e pensamentos, e retribuir o mal que ele nos fez com o bem, sem intenção de humilhá-lo. Kardec está coberto de razão quando ele faz essas distinções no capítulo 12. Ele está coberto de razão. No estágio atual de evolução da humanidade, a gente não consegue amar o nosso inimigo como Jesus sugere. Mas Jesus, ele é um cara, o Cristo, né, encarnado em Jesus, ele é alguém que frequentemente quando ele falava, ele não falava algo que as pessoas, no momento para quem ele estava falando, que no momento eram as pessoas para quem ele estava falando, teriam condições de praticar imediatamente. Se para nós, né, 2025 anos depois, praticar isso daqui, o amor incondicional ao inimigo, é difícil, imagina naquela época, 2000 anos atrás, com um povo muito mais duro de coração do que nós somos hoje, com toda certeza. Era muito mais difícil. Mas, eu costumo brincar, né? Jesus coloca o sarrafo bem alto no nosso salto em altura. Que é para a gente se esforçar muito para chegar lá. Mas o que a gente tem que fazer para ser filho do nosso Pai, como ele mesmo disse,
é realmente amar o inimigo. Não fazendo distinção entre o amor de um amigo e o amor do inimigo. Ah, dá para fazer agora? Não, a gente não consegue isso ainda. O nosso nível de evolução não permite isso. Mas a gente precisa ter isso em mente. E sempre que alguma oportunidade surgir, a gente buscar ser tão perfeito no amor aos outros, como o nosso próprio Pai, o Deus Todo-Poderoso, é. Porque o Deus Todo-Poderoso ama sem restrição, sem aplicar diferença. É isso que Jesus fala lá em cima. Porque ele faz nascer o sol sobre bons e maus e faz chover sobre justos e injustos. Não há diferença. Tudo que vem dele, vem por amor. E esse amor é gratuito. Esse amor é incondicional. Esse amor não tem nada a ver com aquilo que que o objeto do amor de Deus, a pessoa que é objeto do amor de Deus, tenha feito em alguma ocasião, de bom ou de mal. Ele ama. E porque ele ama, entrega tudo que a gente precisa. Claro. O que a mensagem do Cristo encarnado em Jesus de Nazaré coloca de uma forma muito clara, e isso é importante que a gente se lembre, né? Antes disso, Kardec disse que estava muito correto, é muito difícil, está longe por causa da nossa imperfeição atual, amar os nossos inimigos como Jesus falou, mas o mundo vai ser muito melhor quando a gente conseguir atingir esse nível, não há dúvida nenhuma. Amar os inimigos hoje, mesmo que não seja desse jeito, já é uma virtude, certo? Já é uma virtude, tanto que seja do jeito que Kardec falou, e não da forma radical como Jesus coloca. Uma virtude, a palavra virtude, eu não sei se eu já disse isso aqui, é uma palavra que vem lá do grego, que origina-se de virtus, é traduzido para o latim, né? Virtus, e virtus é o significado de força. Força. Em outras palavras, para a gente poder fazer isso que Jesus fala, é necessário muita força interior. É necessário fazer um esforço. É necessário realizar algo que modifique aquilo que em princípio seria a nossa reação natural. Nossa reação natural perante o inimigo seria nos afastar dele, não assisti-lo, etc. e tal. Para fazer isso é preciso virtude, é preciso força. Qual que é o problema, né? Moralmente falando, fazer algo que é virtuoso exige um grande esforço pessoal. E é verdade. É verdade. O que Jesus fala a respeito da nossa necessidade de aprendizado é largar o fazer. Fazer algo que exige muita força de mim é fazer algo para fora. Mas eu tenho, segundo Jesus, é que me transformar. Me modificar. O Aidar falou isso hoje. Me modificar. Me transformar em um ser melhor. Quando eu me transformo em um ser melhor, quanto mais eu me transformo num ser melhor, menos dificuldade eu tenho para fazer aquilo que Jesus nos aconselha. Menos força eu tenho que fazer para contrariar a minha natureza. Quando eu me transformo, aquilo que eu faço passa a ser o resultado natural daquilo que eu sou. Vai chegar um momento em que a gente, para amar o inimigo, não vai ter que fazer força nenhuma. Sabe por quê? Porque ao longo das reencarnações, a gente vai ter aprendido o amor verdadeiro. E quando a gente aprende a praticar o amor verdadeiro, não precisa mais fazer força. Não há mais nenhum tipo de conflito entre aquilo que é o resultado do amor que eu sinto pelo meu irmão, amigo ou inimigo, e aquilo que eu realizo do ponto de vista externo, do fazer por ele. Fica fácil fazer, é isso que eu estou dizendo, fica fácil. Quando a gente se transforma, fazer, fica fácil. Tem uma frase que
a gente usa constantemente, mas a gente precisava dar uma paradinha para pensar, né? Então assim, não, o esforço que você faz para amar o seu inimigo é algo que vale a pena, né? O que a gente quer dizer com vale a pena quando a gente usa essa frase? Que pena é essa? Pena é penalização, pena é castigo, pena é o sofrimento de alguém que foi imputado de um crime, passa. Então assim, quando você diz que alguma coisa vale a pena, você está dizendo, vai ser ruim, porque é uma pena, é uma penalização, é um castigo, vai ser ruim, mas no fim das contas compensa, né? Isso a gente pode usar o tempo todo no dia a dia, não tem problema, mas quando a gente fala das coisas de Deus... Oi? Posso falar uma coisa? Eu vejo castigo, eu vejo ensinamento. Eu não coloco isso como castigo, eu coloco como ensinamento. Mesmo se você amar o próximo, mesmo sendo seu inimigo... Não, eu só estou falando da expressão. Eu entendo isso. O castigo da gente. Sim. Né? Para a gente, o castigo da gente. Mas para Deus, para Jesus, é um ensinamento. Não, sem dúvida, não há. Qualquer sofrimento é um ensinamento, sem dúvida, sem dúvida. Mas a expressão quer dizer sofrimento, quer dizer dor, quer dizer castigo, quer dizer algo que a gente trabalha em função da nossa incapacidade de fazer o certo, tá? Aqui, as coisas que são difíceis, eu vou precisar descer só um pouquinho para pegar. As coisas que são difíceis para a gente fazer, do ponto de vista moral principalmente, aquilo que é difícil não tem garantia de perpetuidade ou de continuação, verdade ou não é? Normalmente. Tipo assim, posso falar de cátedra, né? Fazer dieta é difícil ou não é? Opa! Não há dúvida. Muitos de nós, eu incluso, já fiz dieta umas 70 vezes. Exagerei, né? Um monte de vezes. Incontáveis vezes. Jô Soares tinha uma frase que eu achava genial e que se encaixa com isso 100%. Ele dizia assim, para mim, a coisa mais fácil do mundo é parar de fumar. Eu mesmo já parei 150 vezes. Percebe como é difícil? As coisas que são difíceis não têm garantia de continuação. Por isso que a gente volta à situação anterior. E aí lá na frente toma uma nova resolução e começa de novo, né? O foco de Moisés e da moral preconizada por Moisés no Antigo Testamento não tem nada a ver com outra coisa a não ser fazer, certo? Você pega lá o Antigo Testamento, tudo que tem lá é assim: Deus quer que você faça isso, Deus quer que você não faça aquilo. A moral de Moisés é essa: faça isso, não faça aquilo. Faça isso para ficar bem com Deus, não faça aquilo para não ficar mal com Ele. Porque o Deus de Moisés, o Deus do Antigo Testamento, está na própria letra do Antigo Testamento. É um Deus cioso, é um Deus que castiga aqueles que não o obedecem, inclusive em gerações futuras, não só naquele que não obedeceu. Está lá, no Antigo Testamento, você vai procurar lá, você vai achar. Livro de Êxodo, tá? Logo no começo do capítulo 20, que é os 10 mandamentos. Tá? Portanto, a moral de Moisés é uma moral que prega a exteriorização dos atos, a realização para fora daquilo que em princípio você faz, ou porque você tem expectativa de uma recompensa de Deus. A moral de Moisés está muito baseada em recompensa de Deus, ou porque você não quer ter nenhuma expectativa de um castigo dele. E a moral de Moisés é cheia de castigo, cheia. O Deus do Antigo Testamento explicita isso com muita clareza, tá? A mensagem do Cristo é completamente diferente. Eu costumo brincar, né, que em muitas coisas, não em tudo, né? Aliás, ele mesmo, Cristo mesmo falou: eu não vim destruir a lei. Quando ele fala em não veio destruir a lei, ele não veio destruir a lei de Moisés, o Antigo Testamento.
Ele veio completá-la. E não é realizá-la, é completá-la. A lei de Moisés tem um monte de lacunas. E Jesus veio colocar questões que complementam a lei de Moisés. Só que em algumas passagens do Evangelho, eu brinco que Jesus passa régua no Antigo Testamento. Passa régua. A passagem que a gente acabou de ver aqui é uma delas. Tendes visto o que foi dito aos antigos, lá, Antigo Testamento: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, tira o Velho Testamento daí, ama o teu inimigo. Ele mudou. Mas isso não é destruir a lei, é dar um complemento importante para as pessoas que estão lá para escutar, para aprender, para vivenciar em si uma nova realidade. Jesus vem, portanto, apregoar a mudança do foco. Se antigamente, com o Antigo Testamento, com Moisés, o importante era fazer ou deixar de fazer, para fora, sempre para fora, Jesus apregou uma mudança íntima em cada um de nós. É necessário que você seja diferente. Por que isso? Porque quando a gente consegue evoluir a ponto de mudar internamente, a ponto de transformar a nossa natureza através dos ensinamentos de Jesus, quando eu consigo evoluir, naturalmente o meu comportamento muda. Eu passo a fazer para fora aquilo que reflete a minha natureza íntima. Se eu sou o mal, eu tendo a fazer o mal como resultado do mal que eu sou. Mas se eu me transformo de mal para o bem, eu tenho a tendência natural de externar o bem em todas as minhas relações, né? A essência, portanto, é fazer o bem como resultado da mudança interna do ser. Fazer o bem não significa necessariamente ser bom hoje em dia. Verdade ou não é? Está cheio de gente que faz o bem e não é boa. Vocês pensam em alguém assim ou não? Época de eleição aparece um monte, né? Nossa, segurando o bebê no colo, dando dinheiro para fazer tratamento dentário. É uma caridade só, é uma alegria, né? Estão fazendo bem. São pessoas boas? Não necessariamente, porque estão fazendo com uma intenção específica, que muitas vezes não tem nada de bom. Quer entrar lá para fazer coisas que vão prejudicar a sociedade. Não vou nem entrar nesse mérito. Mas assim, fazer o bem não é garantia de ser uma pessoa boa. É isso que a gente tem que ficar em mente. É isso, né? Uma passagem de Jesus que exemplifica isso, e ele fala isso literalmente. Isso do que a gente está falando aqui, ele fala literalmente. Mateus capítulo 19, fora do Sermão da Montanha, portanto, a partir do item 16, versículo 16. Eis que alguém, chegando-se a ele, lhe disse: bom mestre, o que devo fazer de bom para alcançar a vida eterna? Percebeu? O cara está de olho no fazer para se elevar do ponto de vista espiritual. E Jesus respondeu, primeiro dá uma paulada, né? Por que me dizeis bom? Bom, só Deus o é. Bom efetivamente, integralmente, só Deus. Jesus foi humilde aqui, né? Ele era bom, certamente ele era. E quis dar uma lição, né? Bom, só Deus o é. Porém, se tu queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Ele lhe perguntou, quais? E Jesus lhe disse: não cometerás homicídio, não adulterarás, não farás furto, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E o rapaz lhe disse: eu tenho guardado tudo isso desde a minha juventude. Ele dizia que ele praticava no dia a dia todos esses mandamentos, desde a juventude. E complementa: o que é que me falta ainda? Genial, né? Genial. O moço
que dizia que praticava todos os mandamentos, sentia no seu coração que faltava algo para ele se sentir efetivamente a caminho da vida eterna, da bem-aventurança permanente, né? E Jesus lhe respondeu, olha o que Jesus responde: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E depois, não é só isso, né? E depois que você tiver vendido tudo que tem e conseguido criar um tesouro nos céus, vem e me segue. Vem e me segue. Ser bom não é só fazer o bem, é se transformar realmente. Amar a uns mais do que a outros, ainda que seja natural essa etapa, né? É fazer uma diferença que nos afasta de Deus. Dá para entender? O amor de Deus não tem condições. Ele ama todos da mesma forma. E o que Jesus apregoa, sede perfeito como o Pai é perfeito, é para a gente conseguir chegar um dia nesse ponto de amar todos como Deus ama. Amor universal. Independentemente de merecimento, do que a pessoa tenha me feito, do que eu sinto em relação a ela, é amor. É saber que o outro é tão filho de Deus quanto eu, e pelo fato de ser filho de Deus, merece o meu amor autêntico, pleno, inquestionável, sem nenhuma mácula, sem nenhum condicionamento. Eu amo, mas você lá na sua casa e eu aqui nunca mais quero te ver. Não é amor isso. Se tem condição, não é amor. Fazer a diferença é algo que é importante para nós. Correr atrás desse amor universal. A doutrina espírita não fala, vou pegar num ponto que é sensível aqui. A doutrina espírita não fala de alma gêmea. Alma gêmea. Não fala. Apesar de ter música espírita que fala, né? Alma gêmea. A doutrina Kardec não fala. Sabe por que motivo? Simples. Uma alma gêmea, em princípio, é aquela que se identifica em total plenitude com uma outra alma. E que dedica a essa outra alma, que é a sua gêmea, um amor que, nesse caso, sim, pode ser incondicional. Mas os outros não são almas gêmeas. São colegas de rotina. Amigos de caminhada. Irmãos, mas eu não vou deixar, né, não vou dedicar a esses outros irmãos o amor que eu dedico para minha alma gêmea. Kardec nunca falou isso. Nunca falou. Nunca. Vão procurar lá. Ele vai ser explícito em relação a isso. Por quê? Porque o nosso futuro é o de amar todos da mesma forma. Não alguém com exclusividade. Não alguém com mais amor do que outros. Né? O nosso futuro é amar todos da mesma forma. Plena, total, completa. Sem nenhum tipo de restrição. Então a alma gêmea não tem sentido. Kardec está certo. A gente vai encontrar um monte de obras espíritas que fala disso. Está entre nós. Inclusive um tal de Emmanuel. Mas procurem lá, vamos achar. Amar a uns mais do que os outros, ainda que seja natural nessa etapa que nós estamos, é diferente do que a doutrina espírita explica. Né? As almas que devam unir-se, então, desde as suas origens, predestinadas a essa união a cada um de nós, tem em alguma parte do universo sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá? É a pergunta que Kardec fez para os espíritos. E a resposta deles, Livro dos Espíritos, questão 298. A resposta dos espíritos, não. Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido.
Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Na discórdia nascem todos os males, da discórdia nascem todos os males dos humanos, e da concórdia resulta a completa felicidade. Amar todos da mesma forma tem como resultado a completa, insofismável, irretocável felicidade verdadeira. Amar os nossos inimigos, portanto, é amar mesmo. Amar mesmo. Como foi dito, nesse estágio que a gente está, é muito difícil. Então a gente tem que ser virtuoso. Virtu quer dizer, tem que fazer força para conseguir praticar isso para fora no dia a dia. Amor universal, para sermos todos filhos do mesmo Pai, que não trata ninguém diferente, é outra coisa. O Pai é Pai de todos nós, não é? Então, todos nós somos filhos dele. Por isso que Jesus começa a oração dominical como? Pai nosso que estais nos céus. A mensagem do Cristo, portanto, não tem nada de ética. Qual é a característica de uma mensagem ética? É de Moisés. Faça isso ou não faça aquilo. Não é fazer. A mensagem do Cristo é mística. É de transformação. Seja melhor. Porque sendo melhor, você naturalmente vai fazer o melhor como consequência. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao nosso Pai misericordioso por mais esta oportunidade de nos encontrarmos aqui, reunidos em nome do nosso Mestre Jesus Cristo. Ele afirmou que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, Ele estaria presente. Mestre amado, te agradecemos pela tua presença entre nós, mas principalmente queremos integralmente ter-te fazendo parte de nós mesmos, daquilo que nós somos, não apenas no nosso dia a dia, mas em todas as oportunidades em que a vida nos apresente caminhos para a prática do amor que tu exemplificas. Que tenhamos dentro de nós a predisposição permanente de realizar essa mudança em nós, por nós mesmos e por todos aqueles que convivem conosco no nosso dia a dia e para além dele. Que possamos aproveitar essas oportunidades, baseados no teu exemplo e no teu infinito e indizível amor. Que assim seja, graças a Deus.